Olá, eu sou o Fábio Tavares, o coach dos empresários, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre como transformar as 10 características de comportamento empreendedor em um eleva-car para o seu negócio. Eu acredito verdadeiramente que o empreendedor, o empresário, ele tem a capacidade, ele tem o poder de transformar a vida dele para melhor, assim como a da família dele e assim como a da comunidade onde ele está inserido. Porque onde o empreendedor chega, ele provoca todo um movimento, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera esse movimento, e esse movimento que ele gera, eu acredito verdadeiramente que ele contribui para construir um mundo melhor para ele, para a família, para os que o cercam, enfim, ele tem o poder de transformar esse nosso mundo em um mundo melhor para se viver. Eu ajudo os empresários a desenvolver suas aptidões e a desenvolver as aptidões da sua equipe de maneira a potencializar os resultados da empresa e tornar os procedimentos internos autossuficientes. Então por isso eu sou o Fábio Tavares, o coach dos empresários. E é uma grande satisfação para mim fazer parte desse grande movimento que está revolucionando, que é um marco na história do detalhamento automotivo, que é o primeiro Congresso Nacional de Detalhamento Automotivo. Então eu começo reconhecendo e agradecendo ao meu amigo André Pessoa e à minha amiga e companheira de mastermind, a Eliane Cabrini, pela coragem de idealizar e construir o primeiro CNDA, que certamente é um marco na história do detalhamento automotivo no Brasil, e com isso eles estão contribuindo para criar um mundo melhor para a gente se viver. Então, receba o meu reconhecimento, meu amigo André e minha amiga Eliane. E vamos em frente. Empreender. O que é empreender para você? Empreender, na verdade, é decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa. Empreender nada mais é do que pôr em execução. Eu gosto muito da definição de que empreender, na verdade, é transformar ideias em realidade. Porque tudo que nasce, primeiro nasce na alma, no coração do empreendedor. Depois ele traz para o papel e transforma isso em realidade. Então, para mim, transformar ideias em realidade é uma definição muito bacana de empreender, de empreendedorismo. Porque para empreender é necessário que esteja envolvido paixão, É necessário que você, empreendedor, você que tem um negócio, você precisa ser apaixonado, você precisa gostar muito do que você faz. Porque quando você gosta de fazer, quando você gosta do que você está fazendo, na verdade você faz muito mais bem feito e o resultado certamente é muito mais satisfatório. Já dizia Sêneca que muitas coisas nós não usamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, essas coisas difíceis, elas só são difíceis porque nós não usamos empreendê-las. Então vamos para cima. Show de bola. Eu convido você a refletir comigo. Você pensa que conhecer as técnicas de detalhamento automotivo é o suficiente para o sucesso do seu negócio? Você conhece os seus pontos fortes e seus pontos fracos como empreendedor? Os seus pontos de melhora como empreendedor? Você que está me assistindo, você tem um plano de negócios ou um planejamento estratégico para o seu negócio? Você tem e pratica os controles financeiros no seu negócio? Você mistura as finanças pessoais com as finanças da sua empresa, do seu negócio? Você estabelece metas claras para você e para os demais componentes do seu negócio, a sua equipe, os seus colaboradores, para que elas possam perseguir essas metas de maneira específica? Você conhece a fundo o mercado do detalhamento automotivo? Você conhece todos os nichos? Eu pergunto isso porque é o seguinte, as pesquisas do Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e às Microempresas, pesquisas feitas pelo Sebrae apontam que 37% das micro e pequenas empresas, elas quebram já no primeiro ano de funcionamento, no seu primeiro ano de vida. E olha só, e 64% das micro e pequenas empresas, elas não sobrevivem até o quinto ano. Ou seja, de cada 3 empresas abertas no Brasil,
2 não chegam até o 5º ano. Uma já morre no 1º ano de vida e mais uma até o 5º. De 3, só uma consegue sobreviver até 5 anos. Mas o que é? Por que disso? Pesquisas do Sebrae também apontam que as principais características, as 5 principais características são comportamento empreendedor pouco desenvolvido, falta de plano de negócios e de planejamento estratégico, gestão deficiente do negócio, porque apesar de existirem ferramentas e técnicas para fazer plano de negócio, para fazer planejamento estratégico e para gerir o negócio, por incrível que pareça, a grande maioria dos empreendedores não faz essa gestão ou faz de maneira deficiente, o que leva, segundo o Sebrae, a empresa a não sobreviver. Uma outra causa dessa pouca sobrevivência das empresas do mercado é a falta de prática dos controles financeiros. Pasmem, os empreendedores, grande parte deles, talvez seja o seu caso, talvez não, mas grande parte dos empreendedores não controlam, não tem o controle financeiro da empresa, que é fundamental, que é o aparelho circulatório da empresa, comparando com o corpo humano, são os controles financeiros, e é importante demais ser feito. E por fim, o 5º motivo que levam as empresas a fechar suas portas é a falta de clientes ou a falta de fidelização dos clientes. Ou seja, grande parte das empresas, elas fazem o cliente, mas o cliente não volta. Então é muito importante fidelizar os clientes. E eu convido você a ficar comigo até o final dessa palestra, porque até o final eu vou mostrar a você as 10 características do comportamento empreendedor e como usá-las para fazer do seu negócio, para usar elas como um verdadeiro eleva-car para o seu negócio. Fique comigo até o fim do vídeo, que eu vou apresentar até o final um método que eu desenvolvi e que eu tenho colocado em prática com pequenos e médios empresários, que eu chamo de os 7 pilares do sucesso empresarial. Nós temos colhido muitos frutos bons com esse método, que é um método passo a passo. E eu preparei especialmente para você que está me assistindo aqui no primeiro CNDA, 3 presentes, surpresas. Então fique comigo, porque até o final eu vou te apresentar as 10 CCS, o módulo 7 pilares do sucesso empresarial e ainda 3 presentes surpresas que eu preparei especialmente para você. Então, vamos começar falando das características de comportamento empreendedor, que são as CCS. De onde surgiu isso? A CCS, a ONU fez uma pesquisa no mundo inteiro entre os empreendedores de sucesso e percebeu que esses empreendedores de sucesso, eles têm características em comum, né? E essas características a ONU batizou como características de comportamento empreendedor, que a partir de agora eu vou falar sobre CCS, são as CCS. Ela definiu a CCS e ela difunde no mundo inteiro a CCS através do seminário comportamental Empretec, que eu muito digo a você para fazer. Eu recomendo muito o seminário Empretec. E esse seminário Empretec aqui no Brasil, ele é, na verdade, difundido pelo Sebrae. O Sebrae que é o parceiro da ONU. Então é um seminário onde é trabalhado as características de comportamento empreendedor. Então fica aí a primeira dica. A CCS, a ONU pegou a CCS e dividiu em três grupos de características. A primeira é o conjunto da realização, a segunda é o conjunto do planejamento e a terceira é o conjunto de poder. Ou seja, as 10 CCS, elas são divididas em 3 conjuntos, a saber, conjunto da realização, conjunto de planejamento e o conjunto de poder. Nós vamos falar sobre cada um deles a partir de agora. Vamos começar então pelo conjunto de realização. A primeira CCE, que faz parte do conjunto de realização, é a seguinte, é a busca de oportunidades e iniciativa. Então, segundo a ONU, segundo a pesquisa da ONU, uma característica comum aos empresários de sucesso, aos empreendedores de sucesso, é a busca de oportunidades e iniciativa. Mas o que é isso? Na verdade, os empreendedores de sucesso, eles fazem as coisas antes de solicitado, ou antes de que ele seja forçado pelas circunstâncias. Ou seja, ele é um visionário, ele olha lá na frente, ele enxerga lá na frente. Ele, na verdade,
ele não espera ter sede para cavar o poço, para procurar a mina. Ele não, ele prevê as situações, ele antevê e já age de maneira a solucioná-las antes que aconteçam. Essa é a primeira significado da busca de oportunidades e iniciativa. A segunda é o seguinte: o empreendedor de sucesso, ele age para expandir o negócio às outras áreas, produtos ou serviços. Ou seja, ele está num nicho de mercado, ele já definiu esse nicho, mas ele busca constantemente expandir o negócio dele de maneira a buscar outras áreas dentro do nicho e nessas áreas desenvolver produtos e serviços para solucionar os problemas, solucionar as expectativas do cliente dele. Dentro da busca de oportunidades e iniciativas, ainda tem o seguinte: o empreendedor, ele aproveita as oportunidades fora do comum para começar um negócio. Ele enxerga como oportunidade onde as pessoas comuns veem problemas, obstáculos, ele enxerga possibilidades, né? Ele enxerga oportunidades de criar um novo produto ou serviço, ou de obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local para onde ter a sua empresa, né? Local de trabalho ou assistência. Ou seja, ele está antenado e ele age em busca, né, de fazer as coisas antes do solicitado, de expandir o seu negócio para as outras áreas e de aproveitar oportunidades fora do comum, onde muitas pessoas veem como obstáculos, ele vê como oportunidade de negócio. Bacana? Eu convido você a perceber que conforme eu for decorrendo sobre o assunto da CCS, você vai perceber que um comportamento uma característica de comportamento empreendedor que é comum à CCS é a questão da ação. Você vai ver que toda hora que eu for falando aqui, cada CCE, você vai perceber que está relacionado à ação com isso. Então fica o convite, fique atento. Aqui é a segunda dica: entre sempre em ação. Vamos lá. A segunda CCE que eu quero falar com vocês hoje, que eu vou falar com você hoje, é sobre correr riscos calculados. Porque todo negócio, todo empreendimento, na verdade, ele envolve risco, né? E o empreendedor de sucesso, uma das características de comportamento empreendedor dele é o seguinte: ele corre riscos calculados. Ou seja, ele avalia e calcula riscos deliberadamente, sempre, de maneira contínua. Ele, na verdade, sempre está avaliando e calculando os riscos que ele vai correr quando vai entrar no negócio, ou quando ele vai disponibilizar um novo produto ou um novo serviço. Ele age para reduzir esses riscos e controlar os resultados. Faz sentido para você? Então, o empreendedor de sucesso, na verdade, ele busca alternativas, avalia, calcula os riscos e age para reduzir e controlar os resultados. Ele também coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. Na verdade, ele calcula e busca onde tem o menor risco. Nessa avaliação que ele faz, ele distingue aonde tem o maior risco e onde tem o menor e sempre opta, talvez, pelo risco mais moderado. Bacana? Uma terceira CCE, que ainda estamos falando do conjunto de realização, é a exigência de qualidade e eficiência. Ou seja, o empreendedor de sucesso, ele sempre busca e encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato. Ou seja, ele busca, na verdade, trazer qualidade para o seu cliente, trazer ganho de tempo. Ele faz com o cliente do empreendedor de sucesso, ele ganha tempo com o cliente, ganha tempo e satisfação. E sempre buscando também de maneira a satisfação do cliente de maneira mais barata. Trazer para o cliente mais essa oportunidade de estar com você, trazendo soluções melhores que a do mercado, mais rápido e mais barata. Bacana? O empreendedor de sucesso também ele age de maneira a fazer as coisas que satisfaçam ou excedam os padrões de excelência. Ou seja, ele sempre está buscando qualidade total nos seus produtos ou nos seus serviços, no seu atendimento. Na verdade, o empreendedor de sucesso, ele sempre está em ação buscando aprimorar ainda mais aquilo que ele tem de bom. Bacana? Uma outra, dentro ainda da exigência de qualidade e eficiência, o empreendedor de sucesso ele desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar
que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade previamente combinados. Ou seja, todo empreendedor de sucesso, ele cumpre com o combinado. Ele cumpre prazos, entrega a qualidade que ele prometeu. Ele nunca faz promessa que ele não possa cumprir. E aqui fica a minha terceira dica. Não faça promessa que você não pode cumprir. Muito cuidado com as promessas que você faz ao seu cliente. Você tem que, na verdade, exceder a expectativa do cliente. E quando você faz uma promessa e não cumpre, você quebra essa satisfação dele. Isso só faz mal para você e para sua empresa. Faz sentido? Bacana. Então vamos em frente. A quarta característica de comportamento empreendedor é a seguinte: é a persistência. O empreendedor de sucesso, ele é persistente. Ele age diante de um obstáculo significativo. E se ele não consegue, ele persiste, ele tenta de novo. Mas veja bem, nesse momento eu gostaria de falar com você a respeito da diferença entre persistência e teimosia. Porque a teimosia, na verdade, não vai te levar a lugar nenhum. Ser teimoso é diferente de ser persistente. Ser teimoso é o seguinte: é você continuar tentando buscar resultados diferentes, agindo da mesma maneira. Ou seja, isso é loucura. Faz sentido você querer colher resultados diferentes plantando. Você jamais vai conseguir colher mamão plantando banana. Faz sentido? Então, a persistência, na verdade, o empreendedor ele continua tentando, mas ele define outras estratégias diferentes para chegar no objetivo dele quando ele falha. Bacana? Então ele age diante de um objetivo significativo. O empreendedor de sucesso, ele também age repetidamente e muda a estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo, que é isso que eu acabei de falar. Ele, na verdade, quando ele está diante de um desafio, ele fez uma tentativa, ele armou uma estratégia e não conseguiu superar esse obstáculo, não conseguiu êxito em superar esse obstáculo com essa tentativa, ele vai tentar de novo, mas ele arma uma outra estratégia, né? Aí ele é persistente, ele tenta de novo até conseguir de maneira diferente, com uma outra estratégia. Ele é um estrategista. E um empreendedor de sucesso, ele faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Ou seja, ele é muito bom de iniciativa, mas ele é muito bom também de acabativa. Ele vai até o fim para conseguir completar a tarefa. Bacana? Ele é persistente. Uma quinta característica, ainda no conjunto de realização, a quinta CCE é a seguinte: é a CCE do comprometimento. O empreendedor de sucesso, ele atribui a si mesmo e ao seu comportamento as causas do sucesso ou fracassos e assume a responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos. Ou seja, ele sabe que o sucesso ou fracasso depende do comportamento dele e ele assume essa responsabilidade, ele é comprometido. O empreendedor de sucesso, na verdade, ele colabora com os seus colaboradores e a sua equipe e coloca-se no lugar dele se necessário para terminar uma tarefa. Ou seja, o empreendedor de sucesso, além de comprometido, ele é um líder. Ele, se preciso, ele vai lá para executar a tarefa juntamente com o seu funcionário, com o seu colaborador, de maneira a liderar pelo exemplo. Que esse é uma outra dica também que eu deixo para você. Seja um líder nato. O empreendedor é um líder. Ele motiva, ele dá motivo aos seus funcionários e colaboradores para completar a tarefa. E se eles não conseguem, ele vai junto para fazer. Show? Muito bem. O empreendedor de sucesso, ele se esforça para manter os clientes satisfeitos. Na verdade, a preocupação dele é a satisfação total do cliente, é exceder a expectativa do cliente. Porque talvez você saiba, talvez não, existe a equação da satisfação do cliente. Que ela é o seguinte: a satisfação do cliente é igual à expectativa que ele traz dividido pelo que ele encontra na sua empresa, no seu negócio. Então, perceba que quanto mais você se esforça para manter a satisfação, a qualidade, você cumpre prazo, cumpre o que promete, você agrada o seu cliente, você aumenta a satisfação. E é isso que faz o seu cliente virar um cliente fiel, virar um cliente muito satisfeito com a sua empresa.
E mais, o empreendedor de sucesso, na verdade, ele coloca a sua vontade à frente, a sua vontade, na verdade, a longo prazo, acima do lucro a curto prazo. O empreendedor de sucesso, ele prefere dar um desconto para o cliente e sabendo que o cliente vai retornar ao seu negócio mais de uma vez, para que ele tenha esse cliente para sempre. Ele não visa o lucro imediato, só o agora. Ele pensa também no futuro. Agora nós passamos para o conjunto de planejamento. Os empreendedores de sucesso, uma das características de comportamento empreendedor deles é a busca de informações. Na verdade, o empreendedor de sucesso ele está sempre antenado. Ele dedica-se pessoalmente, ele vai pessoalmente obter informações sobre clientes, sobre fornecedores, sobre concorrentes, sobre o mercado onde ele atua. Ele participa de feiras, ele vai no concorrente ver quais são as estratégias do concorrente, ele estuda o mercado, ele faz pesquisa e ele dedica o tempo dele para isso. Ele, na verdade, faz isso de maneira pessoal. Ele vai atrás, ele age em busca das informações. O empreendedor de sucesso, ele investiga pessoalmente como fabricar um produto ou proporcionar um serviço. Ou seja, mais uma vez, ele age em busca de novidades para o seu negócio. Ele é um visionário, ele age, está na vanguarda, ele busca estar à frente. E ele faz isso de maneira pessoal, ele mesmo faz. Ele não essas funções de obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes e de como fabricar um novo produto ou proporcionar um serviço, ele busca pessoalmente, ele não delega essas funções. Tudo bem? Faz sentido para você? O empreendedor de sucesso, ele consulta especialistas para obter uma assistência técnica ou comercial, ou seja, o empreendedor de sucesso, ele tem a gana, ele tem a vontade, ele tem as CCS, mas ele não sabe tudo, e ele nem é obrigado a saber tudo. Então, quando ele se depara com uma situação em que ele não conhece a fundo, ele busca especialistas. Um exemplo é buscar assessoria jurídica, assessoria contábil, talvez uma consultoria, um processo de coaching, um método com um especialista para que ele possa, na verdade, seguir esse método e ter sucesso empresarial. Então, uma das características de comportamento empreendedor é a busca de informações de maneira pessoal e ele consulta especialistas para obter assessoria técnica, comercial ou de um outro serviço. Show? Então sigamos em frente. Ainda no conjunto de planejamento, uma das CCS do comportamento empreendedor, das características do comportamento empreendedor, é o estabelecimento de metas. E aqui vai mais uma dica, mais uma técnica para você. O empreendedor, sempre que ele vai começar alguma coisa, ele planeja e ele estabelece metas específicas. É uma ferramenta muito bacana para que você possa usar quando você for definir uma meta, é usar a técnica SMART. SMART, como você sabe, é uma palavra em inglês que quer dizer inteligente, né? Inteligência. Então, toda a meta tem que ser uma meta inteligente. E nós pegamos do inglês para fazer um acrônimo. Então, SMART escreve S-M-A-R-T. O S significa específico. Toda a meta ela tem que ser específica, porque o seu cérebro e o cérebro dos seus colaboradores, para ele entender, ele precisa que seja específico. Então a meta que você vai criar tem que ser específica. Depois a letra M, ela fala com relação a mensurável, né? A meta tem que ser mensurável, tem que dar para medir a meta. Uma dica que eu dou é você quebrar a meta em submetas, para que você possa, na verdade, ir medindo se você vai atingindo as submetas de maneira a chegar no seu objetivo final. Então tem que ser mensurável, tem que ser específica, mensurável. A meta tem que ser também atingível, né? Você pode ter uma meta muito grande para cumprir, mas aí você quebra ela em submetas para que você possa ir atingindo, porque se a meta não for atingível, faz sentido para você que no final você e as pessoas que estiverem envolvidas vão na verdade ficar desmotivadas, porque afinal de contas é uma situação que não dá para atingir. Mas uma outra dica que eu te dou nesse momento aqui é o seguinte: mire
a lua, sempre mire a lua, sonhe grande, porque se você não acertar a lua, pelo menos você vai acertar uma estrela, você vai chegar perto dela. Então a meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante. Ela tem que ter relevância, ela tem que ser importante para você essa meta. Faz sentido? Porque senão também não tem sentido buscar, não vai ter motivação para buscá-la. Então ela tem que ser relevante, ela tem que ser importante, ela tem que dar aquele frio na sua barriga, meu caro empreendedor. E por fim, a meta tem que ter um tempo definido para acontecer. Você sabe me dizer qual que é a diferença entre sonho e meta? Na verdade, sonho é algo que você almeja ter, que você quer ter. E a meta é um sonho com uma data marcada para acontecer. Ou seja, para você transformar um sonho em meta, você pega e dá um tempo, né? Ela tem que ser temporal, tem que ter um tempo para atingir. Então, recapitulando, a meta tem que ser inteligente, smart. S, específico. M, mensurável. A, atingível. R, relevante. E T, temporal. E o empreendedor de sucesso, ele estabelece metas. Ele estabelece, então, metas e objetivos que são desafiadores e que têm significado pessoal. Ou seja, é atingível, é desafiador, é uma meta grande. Porque assim, ó, pense grande. Porque, na verdade, o convite que eu faço para você é pensar grande. Porque se você pensa pequeno, você corre o risco de conseguir. E se você conseguiu, pensou pequeno, chegou só até ali. Então a meta tem que ser desafiadora, tem que ser atingível, mas desafiadora. E ela tem que ter um significado pessoal para você. Bacana? A meta, ela tem que ter visão de longo prazo, clara e específica. Os empreendedores de sucesso, eles definem metas de maneira tendo a visão a longo prazo e de maneira clara e específica. Então ele tem metas para daqui 1 ano, para daqui 2, para daqui 5 anos, para daqui 10, 20 anos. Eu tenho um amigo, por exemplo, empreendedor, que ele tem planejado mês a mês, semana a semana, o que ele vai fazer nos próximos 20 anos e aonde ele vai chegar. Olha que show. Será que aumenta a possibilidade de chegar lá, você sabendo o caminho a percorrer? Então fica aí o convite. O empreendedor de sucesso, ele estabelece também metas de curto prazo, também mensuráveis, ou seja, ele tem a visão de longo prazo, clara e objetiva, define a meta para longo prazo e vem quebrando ela em médio e curto prazo, de maneira que ele pode ir medindo a sua evolução. E conforme ele vai caminhando e vai medindo a evolução, ele vê que ele está evoluindo, ele na verdade fica muito mais motivado, muito mais vontade de acontecer. O empreendedor, na verdade, ele é um realizador. Então, quando uma maneira de se motivar, de se automotivar, é ver que a coisa está acontecendo, que está se realizando. Show? Então vamos em frente. Ainda no conjunto de planejamento, a 8ª CCE é a seguinte: planejamento e monitoramento sistemático. O empreendedor de sucesso, ele planeja tudo aquilo que vai fazer e monitora de maneira sistemática. Ou seja, eu já falei para você aqui e vou repetir, nenhum planejamento, na verdade, sobrevive ao campo de batalhas. Por mais criterioso que seja o seu planejamento, você não tem a capacidade de prever o futuro ainda. E se você tiver, você me conta, que eu gostaria muito de saber. Mas, como você não tem essa visão do futuro, você não sabe prever o futuro, vão ter acontecimentos que no meio do caminho onde você vai ter que adequar o seu planejamento. Tá? Mas ainda assim é fundamental planejar. Então planeje e monitora para ver onde é que vai ter que fazer alterações no caminho. Show? Então o empreendedor ele planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Ele na verdade usa a técnica do queijo suíço, que é aquela, você viu o queijo suíço, é cheio de buracos? Pois é, o empreendedor utiliza a técnica do queijo suíço. Ele divide em subtarefas e vai executando as subtarefas, de maneira que quando ele acabar de executar as subtarefas, a tarefa maior está realizada. E uma outra dica que eu quero deixar com você aqui, eu tenho visto muito empreendedores que na verdade eles dividem em subtarefas e nem sempre existe uma sequência lógica das tarefas.
Pasme, é isso mesmo que eu falei. Ele, na verdade, subdivide em tarefas, subtarefas, e essas subtarefas nem sempre têm uma sequência lógica. Ele vai executando, 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 daqui a pouco cumpriu com a tarefa macro. Show? O empreendedor de sucesso, ele constantemente revisa seus planos, levando em conta os resultados obtidos e as mudanças circunstanciais. Ou seja, ele acredita, ele sabe que nenhum planejamento, ele sabe que planejamento é fundamental, mas ele tem ciência de que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Então ele está sempre revisando seus planos de maneira levando em conta os resultados que ele já obteve, né? E as mudanças e os acontecimentos que houveram no meio do caminho. Isso é muito importante que eu vou falar aqui agora. Essa é uma das grandes causas que levam as empresas a ter pequena vida, né? A quebrarem, a fecharem as portas. Os empreendedores de sucesso têm e mantêm registros financeiros do seu negócio e sempre utiliza deles para tomar as decisões. Ou seja, ele sempre toma as decisões com base nos seus registros financeiros. Então ele tem um projeto para executar, ele leva em consideração muito uma coisa que eu vou falar aqui para você que é importante, os custos, sejam custos variáveis ou custos fixos. Essa eu vou repetir porque é muito importante. O empreendedor de sucesso, ele tem os registros e mantém os registros financeiros do seu negócio e utiliza-os para tomar as decisões. Fica a dica. Eu já perguntei isso nesse vídeo, mas eu vou perguntar para você de novo. Se eu perguntar para você agora, você sabe qual é o rendimento líquido do seu negócio todo mês? Eu convido você a refletir sobre isso, porque a grande maioria não sabe. Quanto é que você ganha no seu negócio por mês? No método, os 7 pilares para o sucesso empresarial, eu ensino como criar os controles financeiros e usar a seu favor. A nona característica, agora nós passamos para o conjunto de poder. No conjunto de poder, a nona CCE diz respeito à persuasão e à rede de contatos, ao network. Ou seja, o empreendedor, na verdade, ele é um vendedor de sonhos, né? Ele transforma ideias em realidade. Então ele vende esses sonhos. Mas vende para quem? Vende para os colaboradores, para a equipe. Ele vende para as instituições financeiras, vende para seus fornecedores, para seus clientes. Então, uma das CCEs, uma das características de comportamento empreendedor do empreendedor de sucesso é a seguinte: ele utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir as outras pessoas. Ele, na verdade, utiliza o poder da persuasão a seu favor. Bacana? E a favor do seu negócio. O empreendedor de sucesso, ele utiliza pessoas chaves como agentes para atingir seus próprios objetivos. Ou seja, ele tem e mantém uma rede de contatos sempre ativa. E como é que faz para manter uma rede de contatos sempre ativa, Fábio? É o seguinte, você na verdade vai cultivar, vai manter o relacionamento, vai cultivar esses relacionamentos de maneira que você possa usá-los, né, de maneira sempre ética e lícita, para atingir os seus objetivos, os objetivos do seu negócio. O empreendedor de sucesso, ele age para desenvolver e manter relações comerciais com fornecedores, parceiros e clientes. Veja bem, ele age para desenvolver e manter essas relações. Na verdade, ele fideliza os fornecedores, parceiros e clientes. Bacana. Ele usa então a networking, a rede de contatos e a persuasão como armas a seu favor e a favor do seu empreendimento, do seu negócio. O empreendedor de sucesso, ele na verdade, a 10ª CCE é a CCE da independência e autoconfiança. E o que ela diz? Diz o seguinte, que todo empreendedor de sucesso, ele busca autonomia em relação a normas e controles de outras pessoas. Mas assim, ele sempre faz dentro da lei, com ética e com honestidade. Mas ele busca, dentro das normas,
agir de maneira que ele possa tirar proveito. Ele age com autoconfiança e independência de maneira que ele possa usar as regras a seu favor e a favor do seu negócio. Bacana? O empreendedor de sucesso, ele tem autoconfiança. Então, e essa autoconfiança vem muito do planejamento que ele faz. Ele faz o planejamento e ele tem a visão. Ele é visionário e planeja o passo a passo para chegar onde ele quer, com clareza. Ele tem clareza onde ele quer chegar, ele faz o planejamento e ele sabe então os passos que ele vai ter que dar. Então a autoconfiança dele é muito grande. Então ele mantém o seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores, ele mantém a autoconfiança. Por quê? Porque ele sabe onde ele vai chegar. Ele tem a clareza de onde ele quer chegar. Então, na verdade, ele mantém a opinião dele. Se de início os resultados não foram os esperados, mas ele sabe que se ele for persistente, e ele é persistente, ele vai, na verdade, atingir os seus objetivos. Bacana? O empreendedor de sucesso, por fim, ele expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. Ou seja, ele se automotiva e tem tanta autoconfiança que ele sabe da capacidade dele de cumprir objetivos, de ultrapassar obstáculos, de rever planejamentos, de ser persistente. Então ele mantém sempre a autoconfiança dele em alta. Apesar que às vezes o empreendedor ele vai se sentir um pouco sozinho, um pouco só, e me pergunta como é que eu sei disso, ele ainda assim mantém sua autoconfiança. Empreender, na verdade, às vezes é um pouco solitário, mas com a autoconfiança e com a independência em alta, você, empreendedor, tem a capacidade de ultrapassar todos esses desafios e obstáculos. Bacana? Então, assim, foram apresentadas para vocês aí as 10 características de comportamento empreendedor. Eu acabei de apresentar para vocês. Eu vou revisar com você, para você guardar aí, e se você quiser anotar, as 10 características. Então a primeira é busca de oportunidades e iniciativa. A segunda, correr riscos calculados. A terceira, a exigência de qualidade e eficiência. A quarta é, na verdade, a persistência. A quinta característica é a característica do comprometimento. A sexta característica é a busca de informações. A sétima característica é o estabelecimento de metas. A oitava característica é o planejamento e monitoramento sistemático. A nona, persuasão e rede de contatos. E finalmente a décima é a independência e a autoconfiança. Eu convido você a refletir sobre as suas CCS, as que você tem, certamente você tem. Algumas delas vão ser os seus pontos fortes e algumas delas certamente serão seus pontos de melhora. Então eu convido você a refletir sobre as 10 CCS e utilizá-las a seu favor. Mas continue comigo que ao final eu vou te passar uma ferramenta onde você vai poder analisar o seu comportamento empreendedor e também os seus pontos de melhora. Bacana? Então continue comigo até o fim. Agora, todo empreendedor, todo empresário de sucesso, ele busca um método de como desenvolver os seus negócios. E eu, através da minha experiência como empresário, que eu não falei aqui ainda, mas eu já fui empresário, eu já tive 3 empresas, a gente comercializava máquinas agrícolas e prestava assistência técnica. E nessa minha vida como empresário, na minha vida como coach dos empresários, eu tenho visto, com essa minha experiência, eu pude perceber de que maneira que os empreendedores agem. E com isso eu desenvolvi um método que eu chamo dos 7 pilares do sucesso empresarial. E eu vou falar com eles que é um método que você seguir o passo a passo, certamente você vai ter o sucesso como empreendedor. Então eu vou falar um pouquinho para ele de vocês agora, do método para você agora. O primeiro pilar eu chamo de lapidando a mente empreendedora, lapidando esse diamante seu que é a sua mente empreendedora. Então, na verdade, o que é que eu falo no primeiro pilar? O primeiro pilar é, na verdade, você lapidar o seu mindset. O mindset é a configuração do seu cérebro, de maneira que você vai configurar o seu cérebro para ser empreendedor, né? E nesse primeiro passo também,
Eu ensino como superar situações difíceis através dos 3 P's da resiliência, que é o P da personificação, da propagação e da permanência. O segundo pilar é o que eu chamo de aprimorar as características de comportamento empreendedor, onde eu apresento essas 10 CCS que eu apresentei a você e apresento técnicas de coaching e ferramentas de coaching que vão possibilitar você a colocar em prática, a usar a seu favor as características de comportamento empreendedor. E ao final desse vídeo eu vou te dar de presente essa ferramenta. Desenvolver a liderança empresarial. Na verdade é muito importante que o empreendedor ele seja um líder. Então nesse meu método, o terceiro pilar é desenvolver a liderança empresarial. É usar técnicas de coaching e de liderança para que você possa desenvolver, né, as suas características, as características de liderança empresarial e utilizar a seu favor no seu negócio. Algumas delas, ouvir na essência, compartilhar experiências e ensinar pelo exemplo, envolver equipe, delegar e acompanhar. Todas essas são técnicas fundamentais e muito poderosas para ser utilizada no seu negócio, com a sua equipe. O quarto pilar é o pilar de despertar, é o que eu chamo o despertar da clareza. É você visualizar as possibilidades de crescimento do seu negócio. É, na verdade, você ter clareza de para onde você quer ir. Para que dessa maneira, você tendo clareza, facilita muito você planejar, na verdade, os seus passos, os passos do seu negócio. O crescimento do negócio. O quinto pilar, e esse é importante demais, é aqui que muita gente falha, muito empreendedor falha, é o planejamento financeiro, construindo o planejamento financeiro. Onde eu falo sobre o dinheiro da empresa não é seu. Eu ensino sobre o fluxo de caixa, sobre fazer previsão de fluxo de caixa e trabalhar esse fluxo de caixa, que na verdade é o sangue da sua empresa. Falamos muito sobre custos, definir custos fixos e variáveis e fazer um demonstrativo de resultados do exercício da sua empresa, que é o DRE, que é onde você vai saber realmente exatamente quanto é que você ganha, que você ganhou ou que você deixou de ganhar na sua empresa ao final do exercício, que pode ser, talvez, por exemplo, mensal. É aí que sempre tem uma pergunta, quando eu pergunto aos empresários, quanto é que você ganha? Quanto é que a sua empresa, quanto vale a sua empresa hoje? Hoje ela vale mais que ontem? Eles não sabem me responder, existem alguns que ficam até vermelhos, que não sabem responder. E é importante demais ter esse controle. O quinto pilar é o planejamento estratégico, onde é definida a missão, que é a razão de existir da sua empresa, a visão, que é aonde você quer chegar com essa sua empresa, com o seu negócio, os valores da empresa, os valores, na verdade, que vão ser os pilares para que levem a visão e a missão a serem realmente concretizadas, as diretrizes que vão levar você e o seu negócio aonde você quer chegar, e definimos um plano de ação com as ações detalhadas do que tem que ser feito para, através do plano de ação, cumprir as diretrizes, suprir os valores e fazer com que a visão e a missão da empresa seja realizada. Bacana? E por fim, o sétimo pilar do sucesso empresarial é o foco no cliente, que é a pessoa mais importante da sua empresa, do seu negócio. Porque o cliente, na verdade, ele tem o poder de fazer com que a empresa cresça ou quebre, simplesmente que ela cresça simplesmente comprando de você, comprando seus produtos e serviços, e fazendo com que o seu negócio quebre. É simples, é só ele pegar e comprar no concorrente e não comprar de você. Faz sentido? Então, o sétimo pilar, que é o foco no cliente, eu falo sobre 3 razões para ter foco no cliente, o momento da verdade, ciclo de serviços, falo sobre a equação da satisfação do cliente, que eu já falei com você, e também ensino várias técnicas de fidelização do cliente. Então esse método é muito bacana. Ele realmente é um método bacana, um passo a passo que realmente funciona, é testado e aprovado. Eu, na verdade, estou chegando no final da minha palestra. Eu gostaria e faço isso agora, agradecer a você que esteve comigo até agora. Se você esteve comigo até agora é porque você realmente é um empreendedor. Então eu convido você a utilizar
as CCS que eu apresentei aqui e o método que eu te falei, os 7 pilares do sucesso empresarial, a seu favor, de maneira a evoluir a sua empresa. Então eu agradeço a você, deixo aqui a você a minha verdadeira gratidão, receba a minha gratidão. Mais uma vez eu reconheço e agradeço ao André e à Eliane por estarem realizando, ter transformado a ideia do CNDA em uma realidade. Agradeço pelo convite, que muito me honrou. E conforme eu prometi para você, eu vou deixar 3 presentes para você que ficou comigo aqui até o final. O primeiro é o PDF dessa minha palestra, com a CCS, com o método dos 7 pilares para o sucesso empresarial. Eu vou deixar para você também um teste sobre as características de comportamento empreendedor, onde você vai poder identificar como é que você está com relação às características de comportamento empreendedor. E vou deixar também para você um terceiro presente, que é a roda da CCS, que é uma ferramenta de coaching muito poderosa, onde você vai poder, em uma escala de 0 a 10, medir como é que você está, na sua opinião, com relação a cada CCE, e ao final você vai, eu vou montar junto com você ações que você vai fazer e só você pode fazer para aprimorar ainda mais essa CCS, tá? Focar exatamente no seu ponto de melhora. Então são 3 presentes: o PDF da palestra, um teste de comportamento empreendedor e a roda da CCS, a ferramenta de coaching. Para você conseguir, basta acessar www.coachdosempresarios.com.br/CNDA. Repetindo, www.coach, que escreve Coach, C-O-A-C-H, dos empresários, tudo junto, /CNDA. Cadastrar o seu e-mail, que você vai receber de maneira gratuita. Lá no seu e-mail você vai receber as informações para que você possa baixar esses 3 presentes que eu estou te dando, que são o PDF dessa palestra, o teste de comportamento empreendedor e a roda da CCS. Então corre lá, vai lá, acessa www.coachdosempresarios.com.br/CNDA, que vai ficar disponível nas próximas 24 horas. Aliás, 48 horas. Então corra lá, você só tem 48 horas para baixar, né, para cadastrar seu e-mail e receber as informações de como baixar esses 3 presentes que eu preparei especialmente para você que me assistiu aqui no CNDA. Então, mais uma vez, receba a minha gratidão, um forte abraço e ainda mais sucesso.